Bom dia, ouvintes. Sim, hoje nós temos essa apresentação da audiência pública de caráter obrigatório, antes do envio da lei no dia 15, também a data limite para a gente enviar para a Câmara para fazer depois a apreciação e votação da LDO, que é uma prévia, digamos assim, do orçamento. Então, na LDO, a gente faz as estimativas das receitas que o município vai ter, a projeção dos índices inflacionários, que a gente busca junto ao governo federal, a Receita Federal que publica isso, os ministérios lá da Fazenda que publicam isso, e a gente faz essas projeções das nossas receitas, das nossas despesas e de como vai ser a base do orçamento para se fazer agora em outubro. Claro que é um assunto árido, né? E influencia diretamente a lei orçamentária anual, que deve ser apresentada aí, o que, até setembro, secretário? Não, é outubro, parece que é a data limite para apresentar a lei orçamentária Para o ano 2026. Pois bem, para o ano de 2026. é isso. Haverá alguma alteração? Você já sabe algum parâmetro percentual em termos de possibilidade de acréscimo do orçamento de 2026 em relação a 2025? O que a gente tem a gente vai apresentar os números do que exatamente está acontecendo. Então, por exemplo, o orçamento de 2025 foi previsto para o executivo, que é onde tem a arrecadação. Eu sempre separo, eu não coloco aquele número em que está incluso o FAPES, os repasses para a Câmara, porque simplesmente é um repasse de dinheiro, ele não é dinheiro que entra para pagar as contas que o município tem ou para prestar serviços para a comunidade, né? Então, eu sempre separo somente as receitas do executivo. Então, nós tínhamos uma previsão de 488 mil, que a gente sabia que daquela previsão ela já era com um déficit de 66 milhões, por quê? Porque tinha uma despesa de 488 mil prevista, né? Então, a gente Milhões. está tentando equilibrar isso, reduzindo despesas, obviamente, né? Mas a receita, assim, o que se prevê efetivamente, eu tenho os dados aqui, o que se prevê efetivamente de receita para o ano agora de 2025, reestimado até os meses fechados, que a gente tem fechado até o mês 7, são 446 milhões. Então, dos 488, nós estamos com 446, que é a previsão que a gente está fazendo, que vai até o final do ano, mais ou menos, seguindo essa toada. Então, na verdade, a gente tem não vai conseguir fazer os 488 mil, né? E aí a gente, em cima desses valores, se projeta o próximo exercício, tem os índices inflacionários que o próprio Ministério da Fazenda publica, por exemplo, estão publicando para esse ano 5,5 de inflação, e aí para o ano que vem 4,41, e a gente tem que projetar, na verdade, os 3 próximos anos. Mas esses índices são índices que quem determina é o governo federal. Da mesma forma, a variação do PIB, eles estão... Esse ano estava 2,21, o ano que vem estão prevendo 1,87. Isso tudo reflete no como vai ser o desempenho das receitas, e os municípios se baseiam nesses dados para fazer as projeções dos seus orçamentos. Bom, então se eu entendi bem aqui, transferindo em números, nós estamos com uma diferença de 42 milhões de reais entre o projetado e o efetivamente projetado agora com os dados de 2025. Então, já 7 meses. Então, nós já estamos aí com menos da metade dos meses para fazer uma alteração e tentar atingir uma meta que foi projetada pela administração anterior. Isso significa que para 2026, baseada nesses números, talvez nós tenhamos um orçamento nominal em torno de 8% menor no ano que vem? O que se faz? Para não se projeta todas as despesas, e é possível lançar numa conta lá dizendo, olha, esse é o projeto do orçamento com déficit, ele é com déficit. Tanto que 2025 também foi feito com déficit de 66 milhões, agora a gente está projetando que não vai dar 66, vai dar 42, coisa do tipo, e aí vamos ver onde a gente vai conseguir reduzir alguma coisa de despesas programadas, mas não de investimentos, alguma coisa desse tipo, que a gente não venha a executar, para fazer com que essa diferença fique a menor e as despesas fiquem dentro exatamente do que aquilo a gente vai conseguir arrecadar. Então, é isso que se tenta fazer. Tu projeta todas as despesas,
mas nem tudo tu vai executar, porque senão tu não tu vai ficar com restos a pagar, com uma dívida grande que não tem como seguir com ela depois. Então, existe uma projeção de tudo que é possível, o que se deseja fazer, mas nem tudo vai ser feito. Bom, Rita, me permite aí então. O déficit estimado aparentemente será um pouco menor, uma diferença aí em torno de 24, 25 milhões a menos, mas ainda será um déficit significativo de quase Sim. 10% das receitas, que obriga se não for contingenciado, se não conseguir ser compensado até o final do ano, vai ficar como restos a pagar para 2026, ou seja, menos dinheiro ainda no ano que vem, porque tem contas do ano anterior que têm que ser saldadas. Exatamente. Então, essa é a ginástica que a gente tem que fazer. Então, na projeção agora para o orçamento de 2026, a gente vai ver quanto que a gente vai realmente, se vai manter esses projetos que a gente não sabe se vai conseguir recurso ou não, mas que a gente coloca no orçamento e depois, se não conseguir alocar recursos, simplesmente não tem como fazer. É fato. Se tu não tem recurso, não adianta assumir essa responsabilidade. Vou citar um caso, assim, não vão gostar os vereadores, mas assim, tem 9 milhões que são emendas de vereadores, já previstas, por exemplo, no ano de 2025, baseado naquele 1,2%, mas não sei o que tem lá das emendas impositivas dos vereadores. Tudo isso é investimento, porque tudo recurso livre. Vai ser executado tudo isso? Nós não vamos conseguir executar tudo isso. Então, da mesma forma que as emendas, que são recursos livres, outros recursos que estavam previstos não vão ser executados, outros projetos não vão ser executados simplesmente porque não existe recurso para isso. Não existe recurso para fazer tudo que a gente gostaria de fazer, o que o governo passado pensou em fazer e o que provavelmente a gente vai projetar para tentar fazer. E tem aquelas despesas de caráter continuado, que aí a mais pesada sempre é a folha de pagamento, que também a gente não consegue executar. Só que o fato de não executar não quer dizer que eu vou demitir, que eu vou... o que é não executar a despesa da folha? É não pagar o FAPES, que é o que a gente vem fazendo, que é a minha maior despesa e aquela que eu tenho gerência sobre ela de pagar, parcelar, jogar para diante. Por enquanto a gente tem pagado em dia, mas agora, depois do segundo semestre, com a redução da arrecadação, com a necessidade de guardar recursos para o 13º, que a gente vem fazendo um pouquinho todo mês, mas agora, esses últimos 4 meses, a gente tem que reforçar esse caixa. Quando chegar dezembro, eu preciso de 13 milhões para pagar a folha o 13º. E não tem receita extra em dezembro de 13 milhões, então a gente tem que ir guardando dinheiro. Então, isso tudo faz com que algum fornecedor fique de fora desses de caráter continuado. Não é só investimento, é caráter continuado também. E o maior despesa continuada é a folha de pagamento. Bom, então, se um município, por um motivo de não ter caixa e para fazer frente a esses encargos ou essas responsabilidades, vou chamar, trabalhistas, com os salários dos servidores, que obviamente tem que receber, porque estão trabalhando para isso, é impensável que não recebam, né? Nós teríamos aí uma possibilidade agora de economizar o quê? Uns 20 milhões com o FAPES, não mais que isso. Pelo andar da carruagem, eu acho que no máximo, se ficar, é alguma coisa desse tipo. Vamos tentar adiar o máximo e deixar o menos possível de recurso, de dívida para trás. Por quê? Porque a dívida com o FAPES ela é muito cara para o município, é muito cara para os cofres municipais, e no momento que se paga juros, multas, desses valores que se eu arrecadar todo mês não tem, eu estou novamente retirando mais dinheiro que poderia estar disponível para as ações para a comunidade, pagando dívida trabalhista, que de fato é o que é, né? Dívida trabalhista, mas porque o caixa de todo ano não absorve isso. Essa receita ela tá descompensada com o que ela cresce de uma forma muito diferente do que crescem as receitas dos municípios. Secretária Rita. Secretária, temos uma pergunta. Bom dia, secretária. Uma pergunta do Luiz, nosso ouvinte. Ele mora no bairro Ponche Verde e ele pergunta se nessa previsão orçamentária já tem aumento do IPTU. Não tem aumento do IPTU porque eu preciso de lei para aumento do IPTU, só o aumento da inflação, isso sim, mas não um aumento na base do IPTU, não. Isso é a planta genérica que vai fazer e no momento que
que a gente conseguir encaminhar esse projeto e aprovar, aí ele entra como se entrar, por exemplo, em 2026, não, porque não dá, acho que não tem tempo hábil para isso, né? Mas se entrar em 2027, lá no orçamento de 2027, ele vai ser colocado como tal. Então, no Ele não caso, pode ser... o reajuste do IPTU seria só a correção normal da inflação. Sim, é o que a lei nos permite. E nós continuamos na Câmara aí no debate sobre algumas alterações no Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, secretária Rita. E, aparentemente, embora não resolva o problema, tem dificuldade de ser aceito por servidores e por vereadores. Não, todo mundo sabe do problema, ninguém escondeu essa informação é pública há muito tempo. É um problema que tem que se fazer alguma coisa. Agora, é impossível fazer alguma coisa se não dá para fazer nada, porque tu pode fazer desde que tu não mexa no meu queixo. O meu tu não pode mexer. Não, tu espera mais 6 meses que eu vou me aposentar, que aí eu tô livre. Não tá livre, porque tu vai cair dentro do FAPES que não tem recursos, que não tem como se sustentar. A gente tem que pensar a longo prazo, não adianta pensar esse mês. O FAPES, o gestor, e eu estou nessa condição agora, a gente tem que pensar a longo prazo. Eu não posso pensar no mês que vem. A gente tem que pensar a longo prazo, então tem que buscar soluções a longo prazo. E é o que a gente está tentando fazer. Então, a lei está aí, está posta, ela basicamente tem 4 mudanças, e a gente está debatendo em coisas acessórias, e o principal não se ataca. O que é o principal? Reduzir o déficit atuarial, para poder reduzir a alíquota mensal suplementar que a gente tem hoje, que está crescendo exponencialmente. A gente não consegue ter aumento nas receitas, não é só Cachoeira, é do país, do município, que comporte essa despesa crescente que é a despesa com o FAPES. Tá certo. Secretária Rita Garska, obrigado pela gentileza aí. Sabemos que o assunto, eu digo sempre árido, ou seja, ele é espinhoso, mas necessário. Quem não cuida dos números, obviamente, vai ter dificuldades cada vez maiores no futuro. Obrigado. Eu que agradeço.